claro que eu estou aqui ao lado da Mônica Hauck. Mônica, seja muito bem-vinda mais uma vez. A casa já é sua, né? Ah, já estou muito à vontade. Tá em casa, tá tranquilo. E hoje a Mônica trouxe uma convidada muito especial, uma convidada ilustre, eu diria, que é a Cássia. Cássia, que bênção você estar aqui, viu? Eu agradeço muito. Ela é muito simpática, a gente estava brincando que ela é muito nova para ter aqui 6 filhos e vou contar a história, mas ela disse que a maquiagem daqui é muito boa. A maquiagem daqui é excelente. Não só os 6 filhos, mas netos também. Netos também. A história da Cássia é uma história muito interessante. Ela criou 6 filhos, 2 são biológicos e 4 adotivos, né? Mas você adotou alguns filhos depois que você foi diagnosticada com câncer. Cássia, conta um pouco da sua história para quem está nos assistindo e, além de tudo, você é uma dona de casa, ou seja, trabalha com força, como diz bom mineiro. Dobrado, viu, gente? O serviço, o lar em casa é muito tranquilo, quando você faz com um pouco de amor. Quando eu tive a primeira filha, Esther, logo depois, um período de casada, nós recebemos 2 filhos, que é o Denis e a Jennifer. Hoje estão com 25 e 24 anos, casados. E eles vieram porque, infelizmente, perderam os pais cedo demais e eu ganhei eles pronto. Aí eu até brinco muito que quando você pede a Deus, cuidado, viu? Eu queria uma família grande. Ele mandou uma família grande. Aí logo em seguida eu fiquei grávida da minha caçula, a Dara, que está hoje com 17 anos, e ela, durante a gravidez eu tive alguns problemas. Eu tive que fazer um tratamento mais tranquilo, fazer mais exames, fazer uma coisa mais minuciosa. E logo depois, quando ela nasceu, ela estava com 4 meses de nascida, a gente descobriu que eu estava com câncer de colo de útero. Mesmo assim, a obra de Deus é maravilhosa, né? E eu achando que eu não seria capaz de cuidar dos meus próprios filhos, imagina, de outros, né? Deus ainda mandou mais 2, que é a Gisela e a Nayara. Isso durante o seu tratamento do câncer? Durante o tratamento. Eu tratei durante 9 anos. Né? Deve ter uns 8 anos agora que eu estou fazendo tratamento de rotina, mas não, tem 8 anos que eu estou liberada. Cássia, vamos segurar aqui, porque todo mundo vai ter que respirar, que já está quase todo mundo chorando. Então vamos respirar um pouquinho. A gente vai ter um VTzinho que a pastora Suzy Valadão, ela vai mostrar pra gente alguns personagens bíblicos muito maravilhosos e mulheres, inclusive, que influenciaram toda essa história maravilhosa que nós temos, mulheres como você, que abençoam demais a vida da gente. Amém. Então vamos conferir e a gente volta conversando, tá bom? Tá joia. Olá, estamos no mês da mulher e durante alguns dias vamos falar sobre a mulher nos tempos bíblicos e o seu trabalho. A figura da mulher sempre foi associada a essa meiguice, a feminilidade, mas Deus também revestiu a mulher de força. Desde que Eva foi criada como auxiliadora de Adão. E nós vemos sempre a mulher tendo esse papel tão importante no trabalho também. Hoje nós vamos ler o texto áureo da mulher, que é Provérbios 31, e eu escolhi alguns versículos entre esse texto que falam sobre o trabalho da mulher. A Bíblia diz assim: ela é como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite já se levanta, dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e a adquire. Planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece os seus braços. Prova e vê que a mercadoria é boa e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, as palmas da sua mão pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ao necessitado a estende. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda com roupa dobrada. Que mulher trabalhadeira! Nós vemos aqui no exemplo da mulher virtuosa, uma mulher que consegue dar ordem à sua casa. Eu fico imaginando aqui, nessa época aqui de Salomão, de Davi, como era muito mais difícil deixar a casa toda limpinha, toda em ordem. Eu fico imaginando a mulher trabalhando aquele tantão para poder colocar o alimento na mesa. Mas essa mulher virtuosa que é honrada, ela faz mais do que simplesmente o trabalho doméstico. Aqui diz que ela examinava uma propriedade e comercializava e plantava uma vinha com o lucro que ela ganhou com aquele trabalho. Puxa, muitas vezes nós imaginamos a figura da mulher associada só ao crescimento das crianças, mas a palavra de Deus nos mostra que a mulher também estava associada a outros tipos de trabalho. E como é gostoso nós colocarmos os nossos dons, os nossos talentos
à disposição do Senhor e fazer aquilo que é melhor para nós, para nossa casa, para a vida. Hoje em dia, vivemos em um mundo em que a mulher tem que estar no mercado de trabalho, muitas vezes de uma maneira tão exaustiva, mas nós podemos encontrar prazer ali também. Podemos fazer o nosso melhor, nos sentir realizadas por aquilo que estamos fazendo. Deus é um Deus que se importa com todas as áreas da nossa vida. Deus se importa com o nosso deitar, o nosso levantar. Deus se importa com o nosso pensar. Deus se importa com o trabalho, com a maneira como nós o fazemos, com a maneira como nós nos portamos ali. Você que é mulher, que tem que trabalhar, levantar cedo, já deixar a casa em ordem, a merenda para os filhos, a marmita para o marido, também sair para o trabalho, voltar em casa mais tarde. Lembre-se que a palavra de Deus também nos fala disso, mas nós imaginamos uma mulher grata, feliz, que dá conta do recado e que dá conta de não criar um clima ruim. Para isso, lembre-se de descansar um pouquinho. Tire o fim de semana, durma até mais tarde um pouquinho, para manter pelo menos o nível de bom humor, não deixar todo mundo estressado em casa. E quando você estiver trabalhando, nunca seja agressiva ou triste por estar fazendo isso. Faça o seu melhor, como fez a mulher de Provérbios 31. Que Deus te abençoe. Palavra maravilhosa da Suzy, falando da mulher virtuosa. E a gente sabe que a Mônica teve essa sacada, essa ideia de homenagear mulheres durante esse mês, que é o mês onde foi comemorado o Dia da Mulher, né? Dia Internacional da Mulher. O tema de hoje, para você ficar por dentro, é a mulher e as diferentes formas de trabalho e o trabalho doméstico. A Cássia está aqui, uma dona de casa, que nos, deixa assim até emocionados só de contar a história. Mas até a gente vai entrar na história dela, mas eu quero falar um pouco com você, Mônica. Como que fez essa junção, a história da Cássia com a sua história? Como que foi tudo isso? E pegando o que a pastora Suzy falou, hoje é muito comum, às vezes, a gente encontrar mulheres armadas. A mulher que trabalha, ela justifica, eu trabalho porque certo é a mulher que trabalha. E a mulher que está dentro de casa, não, certo é a mulher que está dentro de casa. Não tem nada disso. Sim. Na verdade, o que existe são realidades diferentes e existem arranjos familiares que são necessários. A mulher que vive ali, de repente, uma realidade rural, né? Ela vai fazer o trabalho dela com o arranjo familiar que é necessário. A mulher que vive no deserto, a mulher que vive a realidade urbana, a mulher que às vezes tem 6 filhos para criar, a mulher que é empresária. Cada mulher tem uma realidade. O foco não é se você trabalha dentro de casa ou fora de casa. É o seu coração e como você faz esse trabalho. Verdade. Não é onde você está, mas como você está. E é isso que vai fazer a diferença. É legal você trazer o exemplo da Cássia aqui também, porque a gente vê muitas mulheres que têm uma estrutura familiar menos trabalhosa do que a dela, né? Porque toda estrutura familiar dá trabalho. Seja só a esposa e o marido, ou um filho, ou 2, ou 3, ou 4, dá trabalho. Mas na medida que os números vão aumentando, ou seja, o número de membros vai aumentando, a família aumenta o trabalho, porque você está lidando com seres humanos, né? Não é um animalzinho que você põe ali e deixa ele fazer o que quer para lá. Você tem todo um cuidado que tem que ter. E em se tratando de 6 crianças, né? Você está casada há quanto tempo já? Há 23 anos. Quer dizer, 23 anos de casa, super jovem, se casou muito jovem, certamente, né? A gente percebe que você cuida bem de você, né? Você é uma pessoa que cuida da sua estética, né? E o que dá trabalho também, né? E a gente quer ouvir você dizer da sua experiência um pouquinho mais, porque muitas mulheres reclamam, né? Tem um filho em casa, está reclamando porque tem que ensinar um para casa de um filho, é porque o marido tem que fazer janta para o marido. Não estão dizendo aqui que a mulher é obrigada a fazer todas essas coisas do lar, o marido também tem que ajudar. Mas o que a Mônica falou do coração é muito importante, porque não é exatamente o tipo de serviço que vai mandar, mas é a sua motivação que vai mandar, né, Mônica? E a Cássia pode compartilhar um pouco para motivar ainda mais as mulheres de casa, né? Eu gosto de colocar como se fosse uma pequena empresa, né? Ela não tem como você fazer e mudar de funcionário, de
aumentar salário para poder fazer o filho fazer um para casa melhor, ou te obedecer, seja o que for. É muito mais carinho, emoção, fazer por amor, porque quer. Eu abri mão de tudo, de trabalhos fechados, de carteira assinada, eu trabalhei em empresa. De ganhar dinheiro? De ganhar dinheiro. Não, até que eu ganho, né? Esse detalhe eu vou ensinar. Seguras, mesmo, ela vai ensinar. Vou ensinar para as mulheres de casa. Ela combinou com né? o marido. Ela pede um salário para o marido e tem negociação. Que ela legal. pede aumento, 13º. Diz a filha dela que é praticamente assim, um sindicato. Hora Ela extra, principalmente se ele quiser me levar para viajar, ele tem que pagar adicional Ué, viagem. então eu acho que nós vamos ter que encerrar essa entrevista aqui com o marido, eu quero dizer aqui, né? Porque Dá o medo, né? senão ela vai ensinar algumas coisas aqui que para nós não devem ser muito boas, né? Brincadeira. Mas no começo não foi dessa forma, né? No começo eu abri mão porque eu imaginava, eles vão ser alguém amanhã, e isso dependeria de mim, como mãe. Em relação às minhas filhas, foi uma opção de ter. Quando eu ganhei os outros filhos, foi Deus que entregou na minha mão e falou assim, olha, você é capaz de fazer algo por eles. E eu quis fazer o meu melhor. Nesse sentido, eu abri mão de trabalho, de estudo um período. Tanto é que eu tirei carteira há pouco tempo, agora eu posso investir em mim, cuidar de mim. Legal. E outra coisa que eu aprendi nesse período de casamento, de família, é que a mulher, se ela quiser, ela se organiza. Dá tempo de você cuidar da casa, cuidar dos filhos, ir no salão, arrumar um cabelo, fazer uma unha. E pegar até um serviço secular que você queira para distrair, alguma coisa variada. O serviço para distrair, interessante. Inclusive venceu o câncer, né? Porque diante de tudo que você passou, ainda você venceu o câncer, você tratou o câncer diante de tudo isso aí. Ela tá falando como se fosse a coisa mais fácil do mundo, mas são 6 crianças, uma casa e fazendo tratamento para vencer um câncer. E os cabelos não caíram. Não, glória a Deus, Deus é fiel, cabelos, esses são meus. Esse agora são, já tem coloquei mulher que tá arrancando outros. o cabelo com muito menos, né? Pois é. Não, mas assim, eu acredito que tudo que vem à nossa mão, se você fizer bem feito, é natural, é comum, não é sofrimento. Igual quando chegou a mais velha, a Jennifer, ela tinha vários problemas, porque foi um acidente com a mãe, então foi algo muito traumático. E quando ela veio, ela me ensinou, eu até brinco muito, não são eles que nos adotam, não somos nós que adotamos eles, são eles que nos adotam. Eles nos ensinam a amar ao próximo acima de qualquer coisa, de qualquer dificuldade, de qualquer situação. Aí eu lembro que ela chegava de noite, ela chorava, lembrando da mãe, eu deitava na cama com ela, a gente ia ler livro, conversar. Ela já era mais velha, assim, né? Não era nenenzinha. Eu peguei todos os maiores, né? Mas e era interessante que eu tinha a função de ensiná-los a cozinhar, lavar, passar. É como se eu tivesse que ensiná-los o dia de amanhã. O quanto seria importante isso? Porque hoje em dia a gente trabalha fora, é muito bom. Mas o serviço de casa, ele é melhor. Ele te prepara para a vida, né? É um conjunto de coisas maravilhosas. Por exemplo, assim, uma empresa, se você sai, você perde o vínculo, né? Às vezes você nunca mais tem um contato com a pessoa. Você ensinou essas meninas para o casamento, né? Para os meninos também para o casamento. Todos. É uma educação de que lá, família é a estrutura de Deus. É algo mais importante. Se você tem uma boa família, as outras coisas flui naturalmente. Sem contar que as suas filhas têm a sua presença durante todo o dia, né? Eu também tive essa experiência, minha mãe é dona de casa há muito tempo, então eu cresci ali na convivência com ela, ela me ensinou muito. É maravilhoso. E eu até queria te fazer uma pergunta. Minha mãe sempre reclamava que algumas pessoas diziam assim para ela, perguntavam, né? Mas você não trabalha? Oxe. Como se o trabalho doméstico não fosse trabalho. Aliás, ela trabalha... Você não trabalha? Ela para fotógrafo, você não trabalha? Ela trabalha até muito mais que muitas pessoas. Né? Você já ouviu perguntas desse tipo? Já, várias vezes. Não, eles me chamam de preta. A preta não está trabalhando, não. Olha, mas Jesus amado. Eu tô curioso para saber como é que foi esse negócio do salário aí que você combinou com o marido. Do salário foi assim, o nome do marido? Marcos. Marcos. O salário foi assim. Nós estamos ainda em movimento para aumentar cada vez mais, porque pelo tempo de casa... O dissídio agora é em março ou abril? Olha, vamos para março, acho que tá melhor. Tudo do seu salário tem que ter reajuste também. Tudo aumenta, né? Meus gastos aumentam. E é bom que o dissídio é a combinar, né? Ou seja, pode ser a mais que a inflação.